Olá, malucos e malucas deste manicômio tributário chamado Brasil. Aqui, São Paulo, um sábado ensolarado. Já passou do meio-dia, na verdade. Eu queria dizer, agora há pouco estava conversando com meu sócio, antes de apresentar minha ilustre convidada. E ele dizia assim, pô, Augusto, tu tá gravando 4 episódios hoje e tu vai pro terceiro com a mesma camiseta. Sim, eu tenho outras camisetas. Eu apenas estou indo pro terceiro episódio com a mesma camiseta porque estamos aqui no mesmo dia. E no próximo eu troco, trouxe outras na mala aqui. Brincadeiras à parte, estamos aqui no podcast Manicômio Tributário. Eu queria falar, como sempre, aqui MTX Educação, trazendo o mercado para dentro da sala de aula. Eu queria saudar o nosso patrocinador, a Bravo. A Bravo você pode fazer contato com eles através do manicômiotributário@bravocorp.com.br. A Bravo é uma Tex-Tech que atende cerca de 4.000 CNPJs no Brasil, especialmente em BPO, implantação de sistemas, rotinas fiscais, folha de pagamento, contabilidade, transformação digital. Você pode entrar em contato com eles, você pode também mirar num QR Code que está em algum lugar aqui, eu ainda vou treinar isso melhor. E você vai acessar um material bem legal deles. Eu tenho certeza que você vai gostar. Sem maiores delongas, eu queria apresentar a minha convidada de hoje, a Bruna Baldo, que veio me visitar, que ela dizia que veio caminhando, tá 2 quadras de casa. Bruna, que alegria te receber por aqui, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Augusto, obrigado pelo convite, é uma honra para mim, com certeza, estar aqui, principalmente acompanhando aí os últimos episódios do Manicômio Tributário. Eu falei, meu Deus, será que ele fez o convite para a pessoa certa, né? Eu mereço estar sentada nessa cadeira, nesse bate-papo. Mas, independente de qualquer coisa, estou aqui para aprender contigo e fazer uma troca aí, contar um pouquinho aí da minha história, da minha carreira para você. Aprenderemos juntos. Eu queria começar te perguntando sobre trajetória, seja ela acadêmica, de carreira profissional, por onde é que tu começou, como é que tu veio cair nesse manicômio tributário, Bruna? Nossa, manicômio mesmo, né? Bom, a minha história é muito, muito peculiar, né? Eu não sou de São Paulo, né? Eu sou advogada por formação, me formei em Belo Horizonte, pela Universidade de Belo Horizonte, em 2009. Logo que eu me formei, eu estava atuando na área da mineração, né? Eu vim da Vale do Rio Doce. E ali na Vale eu trabalhava, né, no jurídico e mais especificamente no jurídico tributário. Foi o meu primeiro contato com tributário. E eu tive uma chefe na época, doutora Mariana, incrível. E eu falava, Mari, quero seguir na área tributária e tal. Ela falou, pô, posso te dar um conselho? Big Four. Big Four é o caminho, consultoria. E aí comecei, né, me aplicar para os processos seletivos de Big Four ainda em Belo Horizonte. E passei no processo seletivo da PwC. Falei, muito bem, vou entrar. E assim, eu venho de uma história. Eu acho que a nossa vida profissional acaba carregando um pouco da nossa história pessoal, né? Muito. Então, eu me lembro que algumas coisas no meu coração me fizeram mudar de ideia, porque, na verdade, eu queria entrar para a área tributária, mas eu sabia que Belo Horizonte era muito pequeno. Assim, eram poucas grandes empresas ali para um network, e eu decidi, falei, não, eu quero... Né, quando eu passei no processo seletivo da PwC, eu pedi para que eles já me transferissem ou para o Rio de Janeiro ou para São Paulo, onde eu teria mais oportunidades, né? E isso por 2 motivos, né? O primeiro é o que eu acabei de comentar. Eu acho que as grandes empresas, né, o dinheiro roda em São Paulo. Tinham outras grandes empresas também no Rio de Janeiro. Mas eu morava, eu fui criada, né, pelos meus tios, né, a irmã do meu pai. Né, venho de uma família onde meus pais tiveram alguns problemas financeiros, muito devido, enfim, tiveram problemas até com bebida. Então, eu trazia aquele trauma comigo
E eu sabia que eu queria sair de Belo Horizonte para sair da casa da minha tia, que pô, já tinha feito muito por mim, já tinha me ajudado, né, na época escolar, acadêmica. E eu falei, não, chegou a hora, eu preciso... Passarinho tem que voar, né? Eu estava com 23 anos e a PwC falou, não, primeiro você entra aqui, depois você muda. E aí, conversando numa mesa de bar, tomando uma cerveja com as amigas, uma amiga falou, pô, a Bruna trabalha numa outra consultoria em São Paulo, não é a PwC, mas é uma outra e tal, e parece que tá precisando. E aí, conversei com ela, ela falou, manda seu currículo para mim. Aí, mandei o currículo, ela falou, você precisa vir para São Paulo para fazer uma entrevista. Falei, pô, não dá para fazer por telefone? Não, tem que vir para São Paulo. Sim. Vim para São Paulo numa terça-feira, quarta-feira fiz a entrevista, quarta-feira foi feriado, passei o dia no Mercado Central, falei, é aqui que eu quero ficar. Aqui nada de Rio de Janeiro. Olha que eu adoro uma praia. Sim. Nada de Rio de Janeiro. Quero ficar em São Paulo, adorei essa cidade. Já tinha vindo aqui, né, quando criança, mas não tive a liberdade que eu tive esse dia. Sim. Comi lá o famoso pão com mortadela do Mercadão. E fui embora para Belo Horizonte, né? Na quinta-feira, logo depois desse dia, na quinta-feira, eles me ligaram. Falaram, a gente gostou muito de você. Só que eu preciso que você inicie na segunda-feira. Nossa, já? Eu tô com um projeto gigantesco que é no Walmart e eu preciso de alguém lá agora. E eu falei, mas hoje é quinta. Você precisa que eu comece na segunda? Eu falei, como é que eu vou fazer isso? E, por fim, mexemos todos os pauzinhos, falo com um amigo daqui, um amigo dali. E no sábado eu estava em São Paulo já com a mudança feita, né? Caramba! Então, me mudei e comecei a trabalhar nessa consultoria, né? Na Focus Tributos. E consultoria, assim como as Big Fours, é uma escola que eu recomendo para qualquer pessoa que queira entrar para a área tributária, né? Então, eu nunca imaginei, como advogada, passar por tantos setores, por tantas empresas com atividades completamente distintas, né? Então, ali iniciei no Walmart, foi um projeto muito legal e eu estava, né, iniciando. Tive a oportunidade de trabalhar ali com Paulo Moura. Cara, um profissional extremamente bacana como gestor de pessoas. E isso eu era consultora, não era nem funcionária dele. Né? E aquele cara mexeu muito comigo. Ele era, né, admirado não só pelas pessoas que estavam acima, pares e as pessoas abaixo. Então, eu tive... E eu estava atuando ali com ele como uma espécie de PMO em projetos relevantes tributários. Então, foi muito bacana a experiência que tivemos. Mas chega uma hora que você fala, pô, consultoria para aprender, né? Então, eu precisei levantar a mão, falei, tá na hora de novos desafios. Então, falamos aqui um pouquinho antes de começarmos, né? Eu passei pela Luiz Dreyfus com o Campelo. Sim. Pô, o Campelo, ele olhava para mim e falava, nossa, eu te devo muitos almoços, assim, porque pela Luiz Dreyfus, poxa, eu viajava o Brasil inteiro acompanhando processos, desenhando processos das áreas tributárias, das unidades de negócio. Então, visitei plantação de soja, de algodão, café em Varginha, etanol, né? Fomos para Bebedouro para ver as fábricas de laranja. Enfim, é um conhecimento muito amplo, né, que a consultoria nos permite. E depois, né, tive uma experiência com quase que a indústria automobilística, né, que era um projeto na Tegma, junto com a BMW. Então, a gente estava desenhando o planejamento tributário, indo para negociação com o governo na Bahia, para que a Tegma fosse a montadora da BMW no Brasil. Então, assim, a consultoria realmente ela é muito bacana por isso. E ali, dentre outras empresas, né, a Whirlpool também foi uma delas, a AstraZeneca, indústria farmacêutica. Então, quer dizer, você aprende muito, é uma escola. Mas, como qualquer consultoria, falei, não dá para continuar. O salário de consultor é muito baixo, seja de Big Four ou outras. E eu falei, não vou conseguir me manter em São Paulo, eu preciso voar. Né? Então, eu optei em sair da consultoria tributária e fui para um escritório de advocacia. Também como consultora, mas era uma outra pegada já. Né? O escritório
ele acaba te dando, né, mais benefícios, enfim, eu diria até um pouco mais de glamour. Mas é aquilo, é cadeira de escritório e aumenta a vitamina D, porque você não vê nem a cara do sol. Sim. Então, você, né? E eu não sei se, para ser bem sincera, eu não curti, né, esse pedaço da minha carreira em que eu atuei em escritório, porque eu achava muito vago, né? Então, o cliente chegava para mim, me apontava um problema, eu tinha que estudar aquele caso, trazer para ele, né, as melhorias ou né, resposta à consulta, fazer pareceres. Eu entregava e eu mal sabia se ele iria aplicar ou não. Eu não acompanhava aquele processo end-to-end. Eu sentia que faltava para mim. Eu tinha o tesão. Falei, pô, eu escrevi um parecer tão técnico e não sei se o cara aplicou, não aplicou, o que deu, se mesmo assim ele aplicou, foi fiscalizado, não foi. Então eu tinha aquele tesão em saber o que tinha acontecido no pós, né? E foi quando eu falei, bom, eu quero, na verdade, o que eu quero para minha carreira mesmo é sentar do outro lado da mesa. Então eu sempre fui consultora. Então eu quero sentar do lado de lá, ver esse processo end-to-end, né? E aí casou de eu receber um convite bem na época da IBM, né? Então, na área de tecnologia, uma área que eu nem nunca tinha trabalhado. E foi muito legal, foi onde eu conheci nosso amigo em comum, né? O Rogério. O Rogério foi meu chefe na IBM. E assim, foi quando me abriram portas, né, para a área de tecnologia, que é uma área que está dominando aí o mercado hoje em dia, a área de serviços principalmente, enfim. E aí saí da IBM e recebi a proposta para entrar na Apple. E eu lembro que quando eu recebi essa proposta né, para entrar na Apple, eram tantas entrevistas e eu dizia, acho que não deu. Não sei nem me lembro quantas entrevistas eu passei, mas sabe quando você já estava assim, já não deu certo. Se tivesse dado certo, já teriam me ligado, né? E, cara, eu estava na igreja e meu telefone tocou. E aí era a Maria Paula, e aí ela dizia, poxa, tô te ligando para te dar um feedback, né? Que você participou aqui do processo seletivo, tô ligando só para te dizer que a gente já escolheu essa pessoa, né? Para a posição. E então, é mais para esse feedback. Então, o tom daquele telefonema já soou. Ela tá me ligando só para agradecer, né? Sim. E por fim, ela, né, que parecia ser o final da ligação, ela fala, e essa pessoa é você. Nossa. Cara, eu apertei o mudo do telefone e dei um grito em plena igreja. As pessoas me olhavam, pelo amor de Deus, o que está acontecendo, né? Sim. Então, foi uma felicidade tremenda, né? Galgar e alcançar, né? Essa posição numa empresa tão renomada mundialmente. E ali já estou, né? Há 10 anos, quase 10 anos, né? Sim. Vou fazer 10 anos no ano que vem. E é isso, eu sigo aí nessa escola da vida tributária. Sim. E é um grande desafio, principalmente nos tempos atuais. Com né? certeza. Que tá bem aquecido. Meu marido, que não tem nada a ver com tributário, é da área ambiental, ele fica, nossa, mas você viu isso aqui da reforma tributária? Quer dizer, então é um tema bem atual, que seja para as pessoas que são da área ou não, tá todo mundo querendo saber o que está acontecendo, vai mudar meu imposto de renda, eu vou pagar mais imposto, a Coca-Cola que eu compro vai ficar mais cara, né? Então Sim. todo mundo te questiona. Com então, toda certeza. Agora, Rogério, você foi citado e está convidado para vir aqui. O Rogério, a gente está tentando acertar uma agenda, porque se as pessoas acham que eu sou ocupado, o Rogério é mais ainda, né? O cara realmente coordena, lidera, né, um grupo maravilhoso de profissionais de techs através do qual nos conhecemos, né? Exato. A gente troca ideias, troca opiniões sobre tributos. Então, o Rogério é um grande líder, né, da comunidade tributária brasileira e estará aqui conosco com toda certeza para, com a generosidade dele, dividir um pouco do conhecimento dele com toda a audiência. Bruno, eu queria
te perguntar, quando você olha no retrovisor, nessa tua experiência com consultoria, com escritório, algumas partes você gostou, outras nem tanto, mas eu tenho certeza que você aprendeu em todas elas. Com certeza. A gente aprende com bons e com maus chefes, né? Mas o que você gostaria de ter aprendido antes? Quando você olha assim hoje, poxa, isso aqui, se eu tivesse aprendido antes, eu estaria em tal nível, tal posição ou tal situação. Bom, tem duas coisas, né, que eu acho que eu poderia ter aprendido antes. O meu background, né, de toda a minha carreira tributária foi voltada para a área de indiretos, né? Uhum. E de uns 4 anos para cá, eu estou focada na área de diretos. E a área de diretos requer muito contabilidade. Uhum. Né? Então, para mim, que sou advogada por formação, atuante da área tributária, quando a gente lida com imposto direto, tá? Assim, o conhecimento contábil anda de mão dada, né? Uhum. Então, eu sinto que se eu tivesse esse conhecimento, né, há mais tempo, talvez mais portas ou portas que hoje se abriram para mim teriam aberto antes, enfim. Então, acho que contabilidade é algo que pro profissional do direito a gente precisa estar sempre atento, né, às normas contábeis, porque acaba influenciando muito nas decisões que a gente toma no nosso dia a dia tributário, né? E além da contabilidade, acho que línguas, né? Eu só tive a oportunidade de aprender línguas depois de adulta, né? Uhum. Não tive a oportunidade de estudar línguas quando pequena, meus pais não tinham condições, então quando eu me vi na fase adulta, cara, tem uma história até muito engraçada, porque eu falei, bom, eu preciso de inglês, a carreira corporativa eu quero seguir, e não é mais um diferencial, né? É essencial. Diferencial é não ter, né? Diferencial é não ter, né? Então, na área corporativa, isso é mais que necessário. E eu me lembro que ainda na faculdade, eu decidi fazer um work experience, né? Eu morei em South Lake Tahoe, na Califórnia, mas para eu chegar lá foi um custo, porque as empresas vinham para o Brasil, faziam entrevistas com os candidatos, né? Os universitários. Sim. E era uma entrevista completamente em inglês. Os empregadores vinham para conversar com aquelas pessoas, ainda que era para trabalho subemprego, ainda que era, né, para trabalhar em cozinha, em lojas, enfim. Diversas oportunidades, mas era uma entrevista em inglês. Falei, bom, eu não sei falar que eu tô com fome. Como que eu vou fazer essa entrevista? Então, eu desenhei um script para mim. Eu tinha 10 perguntas e 10 respostas. Falei, bom, esse cara vai me fazer perguntas e eu tem que ser dentro do meu script, porque se ele me perguntar qualquer coisa que esteja fora, eu não vou ter resposta. Sim. Né? E aí, quando eu sentei na frente daquele cara começou a falar, e eu não estava entendendo nada que ele estava falando, nada. E eu ali aflita, bom, quando ele parou de falar, eu falei, eu acho que ele quer que eu comente. Eu engatei as 10 respostas. Eu engatei uma primeira e fui só emendando resposta atrás de resposta. Eu não sabia o que ele tinha perguntado. Eu falei, alguma coisa deve estar ali naquela resposta. E no final, aquele cara me olhou, falou, me dá uns minutinhos, né? Pediu, aí veio uma brasileira meio que intermediar aquela comunicação, que de comunicação não tinha saído absolutamente nada, ou pelo menos eu não sei se eu cheguei a responder alguma coisa que ele perguntou. Mas essa brasileira chegou para mim, olha, o Bob gostou muito de você, mas pela sua iniciativa, pela sua postura, pelo seu desejo de conseguir essa vaga. Porque no final, eu acho que das minhas respostas, eu dizia, eu queria muitas oportunidades, porque eu quero aprender a falar inglês. Então, isso tudo estava nos últimos pontos que eu mencionei, que eu abordei, que eu queria muito aquela oportunidade. E ele falou, muito bem, então a oportunidade é sua. E eu consegui aquela vaga, e aí eu consegui viajar para fora. Até o tipo de visto muda, né? Quando você já vai empregado e tudo mais. E ali eu tive o meu primeiro contato, né? Com o inglês e com certeza essa cara de pau que eu tive lá atrás, quer dizer, uma decisão de uma praticamente adolescente, você vê, eu fiz 21 anos, eu estava em South Lake Tahoe. Lembro que eu comemorei meu aniversário num cassino, né? Porque lá é com 21 anos que você pode ir. Então, como fez diferença hoje na minha carreira, né? Então, as multinacionais hoje em dia
faz parte do processo seletivo, né? Você entrevistar, né, os candidatos em inglês, hoje espanhol também. Então com certeza, isso eu acho de extrema relevância, né? Você ter um nível bacana de fluência em outras línguas, né? Interessante, Bruno, que está comentando, porque tu comentaste 3 questões assim bem legais, que eu acho que a nossa audiência aí ouvindo, muitos jovens início de carreira. Essa semana eu recebi uma mensagem no LinkedIn de um jovem que me agradecia porque, poxa, foi através dos teus podcasts que eu escolhi a consultoria tributária. Eu estava entre auditoria e consultoria tributária, escolhi a consultoria, muito obrigado, enfim. Então, esses jovens estão começando uma carreira, eles estão aqui ouvindo de ti 3 questões bem importantes. Primeiro você quer atuar em consultoria tributária ou na área tributária, aprenda contabilidade. Bem importante. É super importante. Dia desse eu estava com a Maíra, que ela falava a mesma coisa. A Maíra também é advogada. E disse, eu num dado momento tive que realmente me dedicar ali à contabilidade, porque você só consegue explicar os efeitos através de uma linguagem contábil, né? Exato. Contabilidade, ela faz com que os números contem histórias. Então ela dizia sobre isso dia desse. Uma outra questão que você comentou, o inglês. Né? Tem muitos jovens que nesse momento estão se graduando e já estão planejando um pós-graduação, um MBA, que é muito legal fazer, desde que você já tenha inglês, desde que você de repente até espanhol, né? Mas o inglês tem que estar em dia, porque senão você limita muito o crescimento, limita oportunidades, né? Sim, com certeza. E um outro ponto incrível que você colocou, com uma espontaneidade incrível também, é a questão da cara de pau. Quer dizer, em algum momento, e aí eu lembrei de uma passagem minha, uma das empresas que eu trabalhei em auditoria, era uma empresa regional, lá do Rio Grande do Sul, e eu lembro que na última entrevista com o sócio, e na última pergunta, ele me perguntou assim, o que você quer para o seu futuro? E um jovem eu tinha ali 19, 20 anos, não tem exatamente muita coisa para responder, e eu respondi assim, eu lembro que a resposta foi como um vômito, assim, eu falei assim, eu quero sentar na tua cadeira. Boa. Eu falei para ele. E eu lembro que eu saí de lá e liguei pro meu pai e falei assim, e meu pai, e aí, como é que foi a entrevista? Eu falei, pai, foi legal, gostei, eu acho que eles gostaram de mim, foi assim. E aí, na última pergunta, ele me perguntou o que eu queria. Eu falei, eu quero sentar na tua cadeira. E meu pai, tu tá louco? Você tá maluco? Não sei o quê. E eu falei, tu acha que foi ruim, pai? Ele, cara, eu acho que sim, tá louco. Os caras vão... E eu fui contratado. E depois de contratado, esse sócio de auditoria falou assim, poxa, eu te contratei pela tua impetuosidade, pela tua cara de pau, porque eu achei muito legal. Um jovem que, com 19, 20 anos, pensa assim, eu quero sentar na tua cadeira. Não é porque apenas ele ambiciona aquilo, é porque ele vai trabalhar para chegar ali, né? Tem todo um caminho, né, para se percorrer. Exatamente. Então, assim, a tua iniciativa, a tua atitude, né, de fazer um script em inglês, que queria muito, é muito bacana. Os jovens, eles têm que ter isso realmente, né? Nesse sentido, Bruno, eu ia te perguntar, a gente está passando por um período muito fértil, né, de alterações assim no Brasil, Sim. Seja por conta da quase reforma tributária, seja por conta das novas regras de preço de transferência. Juntando, né, conhecimentos que precisa ter, habilidades, cara de pau, qual o tamanho, Bruna, das oportunidades que um profissional da área tributária tem com esse momento aí do Brasil, né? Bom, essa pergunta é oportuna, né? Bom, eu acho que a oportunidade é imensa. Até porque o profissional sênior hoje da área tributária, coitado, virou trainee, virou estagiário, né? Isso. Os cronômetros zeraram. Zeraram. Então, agora é a hora, né, das pessoas sentarem, se dedicarem, porque é tudo muito novo. Sim. E a gente participa aí, né, de discussões hoje da reforma tributária, de transfer price. E o que a gente sabe? Que a gente sabe que nada sabemos. Sim. Né? A reforma foi aprovada, agora, né, tá no Senado. Tá no Senado
E alguns pontos o Senado com certeza vai voltar isso para a Câmara, mas aprovada ela está. E qual é o efeito disso? Ninguém sabe. Ninguém. Tá todo mundo vendido. Por quê? Porque estamos vendidos às emendas constitucionais que estão por vir, né? Então, assim, a gente não consegue nem fazer uma análise real se vai simplificar, que a intenção era simplificar, seja a TP, seja a reforma tributária. Uma coisa é certa, né? Quer dizer, ainda no tempo, quando estava Paulo Guedes, né? Como ministro da Economia, ele... acho que foi a Receita Federal soltou um estudo que eles tinham uma estimativa ali que a carga efetiva seria em torno de 25%. Né? E sabendo como a reforma foi aprovada, da maneira que foi, a toque de caixa, né? As famosas emendas PIX, qual é a leitura a gente pode ter sobre isso? É que com tantos benefícios propostos ali, a conta vai ficar maior. Alguém tem que pagar essa conta, né? Hoje você vai ao cinema, você paga meia, alguém teve que pagar inteira e mais um. Né? Alguém tem que pagar essa conta. Então, quanto mais benefícios a gente permitir que essa reforma traga, mais a conta vai chegar pra gente, né? Então, você vê, né, a Zona Franca de Manaus mesmo ganhou aí mais 50 anos de vida. E quem está pagando essa conta? Então, é duro dizer, mas por outro lado, assim, é uma grande oportunidade. Eu acho que quando chega um desafio, chegam oportunidades. E cabem a nós, profissionais da área, enfiar a cara e questionar. Recentemente está tendo alguns questionamentos, né, para a Receita Federal por conta da minuta da IN de transfer price. Então, é a oportunidade que as empresas têm de modificar alguma coisa antes que isso seja publicado. Então, vamos levantar a mão, né? Vamos ser profissionais ativos na área tributária para que a gente consiga tentar moldar um pouquinho e não só reclamar depois das publicações e tudo mais. Com certeza. Então, eu acho que o que a gente conseguir trabalhar preventivamente, eu acho que a comunidade tributária tem que fazer, né? Sim. E você bem citou aqui, temos um grupo, né? Eu costumo dizer que é um grupo de estudos de tributário, né? O TEUA, fundado pelo nosso querido Rogério. E ali é um grupo muito rico, né, de profissionais extremamente competentes, influentes. Então, assim, é isso. Ninguém solta a mão de ninguém. Exato. Vamos juntos, porque a gente, principalmente no cenário que vivemos atualmente, vendo as decisões, né, do Supremo, e não em prol ou para obedecer, né, às 4 linhas da Constituição, e sim qual é a intenção do governo, né? Então, não é mais, né, enfim, respeitar as legislações vigentes. E sim, temos que pensar no social. Então, né, a gente viu aí a tese do século, né, o ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, quantas teses filhas não vieram através dela? E isso foi muito sério para o governo, porque foi um rombo tremendo, né? Retirar o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, hoje, com a reforma, eles vão querer compensar isso de alguma maneira. Então, não dá para... Uma coisa é certa. Eu, na minha, assim, pensando aqui, né, a minha análise sobre a reforma é que pode até ter vindo para simplificar, mas não foi para diminuir carga tributária. Isso eu acho que não vai ser possível. Ninguém quer distribuir a fatia do bolo, né? A gente viu aí alguns questionamentos dos estados para que essa reforma passasse da forma que passou. Realmente teve que ir negociando com esses estados para ninguém perder nenhum pedacinho de arrecadação, né? Com certeza. Agora, você comentou um aspecto bem relevante que a gente, inclusive, acompanha pelo grupo, né, pelo TEUA, a comunidade tributária que a gente participa, que muitos colegas manifestam ali que
por vezes são cobrados por um CFO, por um CEO, ou por algum diretor, por uma projeção. O que vai acontecer com o nosso negócio? E acho que cabe aqui, né, um comentário. Eu recebo muitos feedbacks de executivos de outras áreas que prestigiam aqui o nosso podcast. E o que a gente pode dizer é que nesse momento, né, isso tem que ser muito enfatizado. Nesse momento em que nós estamos aqui falando no dia 5 de agosto, esse é o dia da nossa gravação aqui, a gente tem uma reforma no Senado, que passou pela Câmara e está no Senado, e que a única certeza que a gente tem é que será alterada. A PEC será alterada. Para mais, para menos, para mais complexidade, menos, mais carga, menos carga, mais lobby, menos lobby. Então, nesse momento, você, um CFO, um CEO, pediu uma projeção para o seu queridíssimo gerente tributário ou diretor tributário sobre como a reforma vai afetar o seu negócio, é um disparate. É um disparate. Você apenas está mostrando para a sua equipe tributária que você não entendeu absolutamente nada que está acontecendo. E eu vou além. Se alguém botar na sua mesa uma planilha mostrando o hoje e o amanhã, essa planilha está errada. A única coisa que eu sei é que ela está errada, tá? Então não confie nessa planilha para fazer as suas projeções, o seu 5 years business plan, porque essa planilha está errada. Isso a gente precisa dizer aqui porque existe um momento certo. Só para você ter uma ideia, Bruna, em alguns dias ao longo desse rito de aprovação da reforma na Câmara, eu cheguei a receber 6 versões da PEC. 6 versões diferentes. Recebia de tudo quanto era lado, recebia de associações, de consultorias, escritórios de advogados, de colegas, enfim. Então, nesse momento a gente precisa aguardar, acompanhar o que está sendo discutido, obviamente, movimentar os times de relações institucionais para estar antenados, né? Mas não há condições técnicas de se criar, né, uma projeção, como é que vai ser o meu negócio amanhã. Nesse momento não vai rolar. Outro ponto que você colocou que eu acho bem legal e me chamava bastante atenção positivamente era aquela frase que a Vanessa Canado falava bastante na época de governo, que era: quando todos pagam menos, né? Então, eu aqui, muito longe de advogar a favor ou contra a Zona Franca, a favor ou contra incentivos, o que eu acho é que o Brasil, como ambiente de negócio, ele precisa partir para o desmame. A gente precisa aprender a ganhar dinheiro sem que a gente precise de incentivos fiscais. Porque grande parte, quando a gente pega essa discussão, lobby para cá, para lá, esse monte de emenda, a gente consegue pegar tudo que é lobby de incentivo, de redução, né? Bancada daqui, a gente vê assim que ninguém quer perder o seu. E uma reforma tributária, que se diz, né, uma reforma constitucional, ela vai mexer em alguma coisa. Então imagine você que a gente escolhesse ter 25% como alíquota única do novo IVA. Alguém vai dizer assim: isso vai aumentar a inflação porque vai aumentar o preço dos alimentos, da gasolina. Vai. No dia seguinte vai, no mês seguinte vai. Em algum momento, todo mundo vai precificar isso aí, e o que vai restar e que interessa realmente é a simplificação. Você vai ter uma alíquota só, você, enfim, não vai ter o dual. A gente perdeu essa oportunidade. Eu li e compartilhei no grupo um texto muito interessante do Maílson, né, que foi ministro da Fazenda, enfim, e que o Maílson fala que a gente aparentemente perdeu a oportunidade para ter o melhor IVA do mundo, né? Eu sou um grande entusiasta da reforma, mas eu sou entusiasta da simplificação. Então eu queria aproveitar, né, esse teu gancho aqui e fazer essa crítica. Em primeiro lugar, a projeção, essa que está na sua mesa, que o seu gerente tributário entregou, desacredite, e não é culpa dele, você que ficou pressionando o menino ou a menina para fazer algo que não vale nada, tá? E segundo,
Tomara que o Senado consiga arredondar essa bola em direção à simplificação. Faz sentido isso, né? Com certeza faz. Eu acho que o desafio que a gente vai enfrentar aí é esse período de transição, né? É o sair do hoje para o que vai vir, né? De novo desenho. E as empresas, o desafio das empresas vão ser administrar 2 sistemas tributários ao mesmo tempo. Exato. E o quão oneroso será isso, né? É aquela frase, vai melhorar, mas antes vai piorar. Exato. É bem isso. Eu acho que tudo para ficar bonito, eu acho que tem que passar pelo feio, né? Então, eu acho que esse vai ser o desafio sistêmico, desafio financeiro, né? Você manter 2 sistemas tributários, e isso aí a gente está até 2033, né? Que eu acho que é quando se conclui em 100% a virada da chave. Então, vamos ver, vai ser um desafio tremendo, mas voltando à sua pergunta inicial, acho que agora é um momento que as pessoas precisam olhar para o cenário como uma oportunidade. É uma oportunidade de crescimento, é uma oportunidade de você, né, sair na frente, né? Então, hoje a concorrência acaba sendo grande, mas com tudo novo, cabe o quão você vai sentar o bumbum na cadeira, vai estudar, vai se dedicar e vai entender realmente o que está acontecendo, né? Sim. Então, esse é um grande desafio aí que está por vir. Com certeza. Bruna, na tua função hoje, né, trabalhando com gestão tributária, como é que você se percebe, como é que você se sente percebida pelas pessoas como uma profissional de tax, como uma líder de tax? Qual é o estilo de liderança ou de parceria que você tem com outras áreas que dependem da sua informação e você da deles, como comercial, logística, distribuição, enfim. Como é que é essa dinâmica do dia a dia? Bom, eu sou, podemos dizer que eu sou um bebê, né, no quesito ainda liderança, né? Isso ainda é um mundo muito novo para mim. Então, mas o que eu posso dizer é que desde da época, ainda como consultora, né? E eu percebo que a minha maneira, talvez, de liderar ou né, de ensinar alguém veio se moldando com base nos líderes que eu tive durante a minha carreira, né? Então, hoje, a forma que eu penso em liderar alguém, isso eu digo não só no ambiente profissional, até no ambiente da minha casa, como eu lido com os meus filhos, com as minhas funcionárias do lar, enfim, com todo tipo de relação, né? Eu acho que o que eu admiro muito num líder é o respeito, acima de tudo, e você chegar junto, sabe? Você colocar a mão na massa, né? Se existe uma dificuldade, vamos sentar, vamos pensar junto, vamos discutir, né? De igual para igual, independente de nível, de cargo, de hierarquia. Sim. Mas eu sou uma profissional direta, sou muito direta. E eu sou focada completamente em resultado. Então, eu não tenho esse negócio by the book, tem que entrar 9, sair às 6, né? Eu não sou assim. Então, o que eu preciso entregar, né? Então, eu vou trabalhar pela meta, pela entrega, né? Pelo resultado. E é isso que eu espero das pessoas, né? Eu acho que muito mais importante do que o protocolo é o como você faz e o que você entrega. E agora, respondendo a sua pergunta, eu já passei por bons bocados aí de críticas, né? E que eu venho aprendendo e que eu tenho tentado me policiar. O fato de ser muito direta já soou para muitos, principalmente para aqueles perfis mais introspectivos, que eu fui rude. Ou já tive feedbacks, por exemplo, dizendo, olha, a fulana tem medo de você. Eu falei, mas como medo? Medo que, né, de eu entrar numa reunião da qual alguém vai apresentar e as pessoas sabem o quanto eu sou curiosa, o quanto eu sou questionadora. Eu não sou uma profissional que entra numa reunião para entrar muda e sair calada. Se me convidaram porque
claro, tem reuniões que você entra como ouvinte, mas se você me convida para uma reunião onde você está entendendo que eu sou um stakeholder, quer dizer, eu tenho algo ali para acrescentar, ou eu Sim. faço parte daquele processo, eu não vou sossegar com uma informação que você passar para mim que não está clara na minha cabeça, né? Eu não tenho um piloto automático, então para mim tem que fazer sentido, né? A pessoa tem que me contar uma história, mas me explicar o porquê, né? Então, mas assim, por outro lado, isso, né, eu contei uma história triste, mas tem o lado bom também. Falo, pô, tem um problema, dá na mão da Bruna que ela vai resolver, né? Eu sou uma pessoa que puxo muito a responsabilidade para mim. Se está no meu quadrado ou não, tem que resolver, daqui que eu faço. Então, esse é o meu perfil de trabalhar. E muitas vezes isso acaba incomodando muita gente, né? Porque você acaba saindo ali do seu escopo, né? Você acaba, né? Por vezes eu tenho que me policiar. Opa, peraí, será que eu não estou invadindo a área de um colega, de um par? Então, mas depois que a pessoa conhece, assim, né? O meu perfil a fundo, né? Trabalhando comigo há bastante tempo, eu acho que você acaba sendo mais respeitado, né? Sim. Que eu não estou ali as minhas perguntas não é para testar ninguém, e muito pelo contrário, é para a gente entender assim, e se a gente não entende no processo, não tem como criticar. Eu costumo dizer que se eu entrei numa reunião muda e saí calada, por 2 motivos. Ou porque, de fato, eu estou ali como um ouvinte, não tenho que dar pitaco em nada, ou porque eu não entendi absolutamente nada do que vocês estão falando. Sim. Né? Porque qualquer coisa diferente disso, eu vou ser uma pessoa sempre muito participativa, né? Então, esse eu acho que é... A questão da de ser direto, eu recebo muitos inputs de mentorados. Eu tenho mentorados no Brasil todo, coisa que hoje o Teams, né, as plataformas aí permitiram. E eu vejo que a gente precisa tentar separar bem o que é a pessoa direta da pessoa realmente grosseira, né? Desrespeitosa. Perfeito. Uma coisa, eu me lembro que quando eu trabalhava na Arthur Andersen, tinha uma frase que era think straight, talk straight. Então, assim, não inventa. E dia desse eu estava falando com um querido amigo, Lionel Nobre, né, vice-presidente da Dell, e ele dizia justamente isso. Quando o americano pergunta, ele não quer que tu contextualize, que tu faça uma introdução, que tu coloque um glossário. Ele só quer que tu responda para ele e depois pode ser que ele queira que tu explique essa resposta. E tu vai explicar se ele pedir. Perfeito. Então, as pessoas, assim, elas hoje têm muito essa confusão, fruto de erros que são cometidos no processo de comunicação. Eu sempre digo que na área tributária, às vezes, apesar da complexidade da área, os maiores desafios, às vezes, ainda estão na comunicação, né? Então, Bruna, se você é muito direta, continue sendo. É isso que o mundo espera de você. E tente conscientizar aquelas pessoas que eventualmente reclamam. Dizer, ó, essa é a diferença entre uma pessoa direta e uma pessoa desrespeitosa. Vamos botar num quadro negro, um flip chart, fazer exercício aqui, pessoal. Acho que vai ser bem legal para todo mundo. Olha, isso aqui é uma pessoa direta, isso aqui é desrespeitosa. A diferença é disso para isso e tal. Para a gente poder entender e criar o que eu chamo assim de cultura de confiança, sim, um bom ambiente de trabalho, né? Então eu recebo muito esses inputs de mentorados que as pessoas reclamam deles. Eu tenho as duas coisas. Mentorados que sofrem reclamações porque são diretos, e eu tenho aqueles que reclamam de liderança dizendo muito grosso, muito desrespeitoso. Aí eu tento produzir essa reflexão. Mas vamos lá, o que aconteceu? Aconteceu isso, isso. O que ele te respondeu? Isso. O que ele te perguntou? Tal. Será que não é direto? E às vezes a pessoa termina a mentoria dizendo, puxa, eu estava com uma visão distorcida da realidade, né? Então, bem legal esse ponto que você trouxe. E assim, você colocou um ponto muito engraçado, e esses dias, né, eu sigo, né, tendo
aulas. Eu acho que o profissional da área de techs não pode parar de estudar nunca, seja tecnicamente, inclusive em línguas, né? Sim. E eu trocando uma ideia com o meu professor de inglês, e ele falou exatamente isso para mim. Ele falou, americano é direto. Eu falei, não, mas não assim, né? E aí é um business English, né? Que hoje eu faço. Sim. E ele falou pra mim, não, americano é direto. Você vai... As formas de resposta é melhor falar assim assado. Eu falei, mas não é grosseiro, não é rude? Ele falou, não. Ele te fez uma pergunta, ele quer uma resposta objetiva. Só isso. E só isso. Se ele te perguntar mais, ok, você vai dar essa informação. Mas isso é muito cultural. Né? É um choque de cultura pro brasileiro, porque o brasileiro vai dando aquela volta no mundo para soltar realmente o que precisa, né? Para fazer aquela pergunta objetiva. Eu brinco que eu gosto de e-mail assim, tá? Os e-mails que eu gosto de receber, obviamente, é a maneira que eu tento me expressar. Então, a primeira coisa que vem no meu e-mail é: fulano, bom dia, preciso da sua ajuda para alcançarmos a meta X. Abaixo, eu vou contar a história, vou te explicar o porquê. Mas primeiro eu traço o raciocínio da pessoa, né, do meu ouvinte, né, para onde eu quero chegar. Porque senão ele vai contando, eu já fui, já voltei, já dei a volta no planeta para entender o que ele quer. Opa, então vou ter que ler todo o e-mail de novo para contextualizar naquela linha de raciocínio pro resultado que ele quer alcançar. E então, ele começa a se irritar com isso, né? Então, assim, eu prefiro muito mais ir direto ao ponto né, trazer as explanações em seguida para já desenhar o raciocínio e induzir, obviamente, se você quer induzir, né? Eu acho que o poder da comunicação é isso também. Então, você já direciona a resposta conforme as suas expectativas, né? Exatamente. Sabe que isso me remete aqui... Hoje eu trouxe, Bruno, o meu livro porque em alguns bate-papos eu ia acabar aproveitando alguns textos que eu escrevi no livro Manicômio Tributário. Tem um texto na página 69 que eu falo sobre a comunicação na gestão tributária. E tem uma passagem que a gente não combinou, a gente não ensaiou nada, a Bruna chegou aqui, tomamos uma água e começamos a conversar. Então, há alguns exemplos de como parece ser mais eficiente tratar de assuntos tributários com diferentes stakeholders da empresa. Profissionais que atuam na área tributária sabem bem que há um sem número de desonerações tributárias, como imunidade, isenção, suspensão, há também alíquota zero e até bases de cálculo reduzidas. Mas para um CFO ou para um diretor comercial, convenhamos, o que ele quer saber mesmo é se paga ou não imposto. É isso. Objetividade e pragmatismo numa reunião dessas vale ouro. Ou seja, eu já vi gente falando, por exemplo, que não, por conta da alíquota zero, por conta da... Não interessa, ele quer saber só se paga ou não paga. Aí depois assim, vale o mesmo para estrangeiros. Funciona muito bem a objetividade, deixando para o interlocutor o apetite aos detalhes. Já cansei de perceber grandes profissionais se complicando em reuniões com estrangeiros porque detalharam demais aspectos que são, no mais das vezes, irrelevantes para uma tomada de decisão. Então é isso. Ou seja, é verdade sim que nós da área tributária, é muito engraçado que o pessoal da área tributária fala assim, já vem aquele pessoal de TI que a gente não entende nada do que eles falam, mas nós da área tributária somos assim perante os outros. Então a gente tem uma missão nobre de melhorar a nossa comunicação no dia a dia para conseguir ganhar cada vez mais protagonismo. É isso aí. Muito bom. Concordo plenamente aí com a sua passagem do livro. Muito bom. Eu acho que o segredo é isso. Quem é seu ouvinte? Com quem você está? Para quem você quer passar essa mensagem, né? Exatamente. Muito bom, muito bom. Bruna, tem uma parte aqui do nosso bate-papo que eu costumo, como a gente convida pessoas físicas para falar sobre sua trajetória, tem uma parte que eu acho bem legal também compartilhar com a audiência, quem é a Bruna que não está no LinkedIn. A Bruna é mãe, a Bruna é esposa, a Bruna pratica esportes, a Bruna dança, gosta disso, gosta daquilo. Então a minha pergunta é, quem é a Bruna que não está no LinkedIn? Bom,
Engraçado que o LinkedIn nada mais é que uma plataforma digital que mostra a nossa carreira, né? Mas quem teve já a oportunidade de trabalhar comigo sabe que a Bruna do escritório é a Bruna pessoal, né? Então, eu sou uma pessoa muito transparente, sou uma pessoa muito motivada. Então, eu sou daquelas que chega no escritório, bom dia, família, porque para mim aquilo ali é a minha família também. Sim. A gente passa quantas horas dentro de um escritório, né? Agora que o mundo mudou pós-pandemia, né? Que o home office foi implementado na maioria das empresas, mas eu sou daquelas que gosto do face-to-face, eu gosto do contato físico, sou uma pessoa extremamente comunicativa, então, eu digo que a Bruna, né, respondendo a sua pergunta, a Bruna que não é a do LinkedIn, é a mesma, assim, é a Bruna profissional, a Bruna pessoal. Então, eu sou mãe de 3 filhos, o Cauã, o Noah e agora tem uma bebezinha, a Maia. Sou muito comilona, todo mundo me conhece, quem está na minha rede de amigos sabe que eu sou quase que um guru de restaurantes. Minhas amigas solteiras às vezes ligam para mim, Bruna, vou ter um date, quero, né, me indica algum lugar. Eu falo, bom, quer comer o quê? Quer pagar quanto? Sim. Então, né, não é só vaca véia, então. Não é só vaca véia, tem de tudo ali. Eu lembro que quando eu cheguei em São Paulo, eu vim para São Paulo em 2010. E eu, né, conversa daqui, conversa dali, cada um me indicava um restaurante, eu ia lá tomando nota. Por fim, o profissional da área tributária, você não toma nota num Word, você toma nota num Excel. Sim, e aí você começa, a segunda coluna, o bairro, a terceira coluna, o preço, quarta coluna, o que pedir. Então, aquilo foi tomando uma proporção gigante e acaba que... é quase um guia. Eu virei uma consultora gastronômica, né? Olha que profissão maravilhosa. E eu sou muito comilona e brinco que casei, né? Tenho união estável com meu marido. E eu falo que ele me prendeu pela barriga, né? Eu sou mineira. Pensa, um mineiro adora comer bem. E ele cozinha muito bem. Sim. Então, e a gente adora receber. Então, na minha casa hoje temos uma área gourmet, né? Então, praticamente todos os finais de semana estamos recebendo. Seja um casal de amigos. Hoje, os pais, os amiguinhos dos meus filhos acabam entrando, né, no nosso meio social. Então, hoje, as pessoas que estão mais próximas são as pessoas que têm filhos da idade próxima, porque senão passa a ser chato. Você vai com seus filhos e a criança não tem com quem brincar. Então, a gente acaba tendo que unificar, né, essas amizades. E a gente tem uma área... um espaço gourmet, né, em casa, e a gente gosta tanto de receber que, pra você ter uma ideia, a gente, sei lá, começa um encontro, né, ao meio-dia, eu marco um almoço, das 7 horas da noite, estamos todos ainda em casa, tomando um café. Então, as pessoas que já tiveram a oportunidade de passar pela minha casa sabem o quão a Bruna é sociável, e eu gosto desse contato, principalmente por não ser de São Paulo, né? A gente acaba criando essa família aqui por opção, né? A quem a gente escolhe caminhar junto. E meu marido também é do Rio, então, né, não temos família aqui. Então, os almoços de domingo, que normalmente seria, né, na casa de vó e tudo mais, acaba sendo com essa família que a gente construiu. E ver uma rave gastronômica. Nossa, é maravilhoso, né? Se tem coisa melhor que você se reunir ao redor de uma mesa com, né, um bom papo, um bom vinho, né? Eu sou mais do vinho, meu marido é mais da cerveja, enfim. Então, acho que isso é maravilhoso. E a Bruna, fora do LinkedIn, né? Ela... acaba administrando mais pratos do que na área tributária. Eu acho que o desafio de mãe de 3 é maior do que o manicômio tributário. Isso, eu não tenho a menor dúvida. Sem sombra de dúvidas, né? E eu acabo tendo que administrar, hoje, 5 agendas, né? A agenda dos meninos, a minha, e eu ainda cuido da minha mãe, né? A minha mãe, no ano passado, teve um AVC, e hoje ela mora aqui perto de mim, perto... do meu apartamento, e eu acabo tendo que administrar. Então, eu brinco que a minha filha é mais velha, mais as crianças. Então, eu saio de casa sabendo. E se eu abrir minha agenda, né, meu iCall vai ter lá
a agenda do Cauã, então, porque tem as atividades extras. Um faz o futebol, o outro vai para natação, o outro tem aulinha de música, a outra, né, minha mãe, por conta do AVC, ainda tem fisioterapia, fonoaudióloga, enfim. Então, eu faço toda uma administração. Chama Uber para ir para um lado ou para outro, né? E isso tudo administrando. Isso Sim. acaba que na nossa vida corrida de escritório. Então, é um desafio grande. Sim, com certeza, É. não tem a menor dúvida. Eu sei um pouco disso, estou passando até por esse momento. Meu pai teve um AVC recentemente, agora num pós-operatório, né, de ponte de safena e mamária. E aí eu estou acompanhando esse processo de fisioterapia aí dele. Essa semana passei alguns dias em Porto Alegre lá acompanhando, né, e tá indo tudo bem, graças a Deus, assim, mas realmente requer ali um cuidado Sim. diferenciado, né? Sim, com certeza. Bruna, eu queria te perguntar, antes da gente partir para a parte final de pitacos culturais, eu queria saber de você que trabalha numa empresa de tecnologia, qual é a importância, qual é o papel da transformação digital na tua rotina de gestão tributária? Você é uma grande entusiasta disso? Como é que você vê a empresa se preparando, ou quão entusiasta eles são? Eu vejo muitos depoimentos no mercado, colho bastante depoimentos com o nosso grupo lá, de profissionais que dizem que, Augusto, essa jornada começou aqui na empresa XYZ com base zero, não tinha orçamento, a gente começou a aprender sozinho, fazendo isso e aquilo, e depois a gestão começou a gostar e começamos a investir nisso. E é um pouco da minha jornada, né, na Volvo. Como você toca isso no seu dia a dia? Você já está madura nessa transformação? Está no início de uma jornada? Como é que você se sente? Eu acho assim, né? A tecnologia veio e veio para ficar, né? Então, cabe a nós, né, profissionais, independente do ramo, adotar isso para a vida, né? Hoje a gente acaba vendo muitas críticas, né, da inteligência artificial, e eu acho que tem críticas negativas e que fazem muito sentido, né? Porque acaba tendo um controle, né, social muito grande, e isso assusta muito as pessoas. Sim. Mas do ponto de vista, né, profissional, que a gente consegue trazer para o nosso dia a dia, a tecnologia, né, na minha visão, é que ajuda muito. Você vê, antigamente não existia Excel, né? E hoje as ferramentas que a gente usa são tão avançadas, né? Então, eu acho que ajuda muito o ambiente corporativo, e cabe a nós nos atualizarmos sempre. Eu acho que é um caminho sem volta. E é isso, assim. Traz oportunidades também para a gente ganhar protagonismo também, com certeza. E né, hoje, até pensando aqui pelas crianças, né, pelos meus filhos, as crianças são muito criticadas hoje de usarem muitas telas, né? E realmente tem que ter um limite diário. Mas, por outro lado, a criança que não tiver acesso a essa tecnologia está fora do mercado. Sim. Então, assim, tem que ter... eu acho que tudo nessa vida tem que ter um equilíbrio. Um ponto de equilíbrio. Uma razoabilidade. Não é nem 8 nem 80, né? E se existem ferramentas hoje tecnológicas que vieram para te ajudar na sua rotina, por exemplo, tributária, né, que vão ter ferramentas, robôs que vão ler se a alíquota aplicada naquela nota está correta, por favor, adote. Por que não dá hoje para um profissional operacional da área tributária tocar detalhes em que você pode... Hoje essa ferramenta já faz esse tipo de trabalho. Então, a margem de erro você reduz muito. Então, eu acho que temos que, sim, estimular a automatização sempre que possível. Sempre que couber, obviamente, também no orçamento, porque muitas vezes muitas empresas acabam não tendo, né, budget para suprir. Isso, de novo, a gente volta lá na questão da reforma tributária, né? As empresas vão precisar investir em tecnologia até para trabalhar com 2 sistemas tributários. Então, é um momento de reflexão,
Eu acho que nós profissionais da área tributária temos que ser, sim, entusiastas, né, para esse setor, né, de tecnologia, enfim, para que nos ajude na rotina fiscal, com certeza. Sem dúvida. Muito bom. E se você não tem orçamento, batalhe por orçamento. Tente, exercite a sua capacidade de persuadir e que você realmente precisa, que aquilo vai gerar um valor, que essa ferramenta torna analistas verdadeiramente analistas e não preparadores de planilha Excel ou de qualquer coisa que o valha. Sim. Pitacos culturais. Queria ouvir da Bruna se você tem alguma indicação de livro, de um filme, de uma série, de um podcast que você acompanhe, que você aprende. E o que você aprendeu, o que você aprende, né, ao acompanhar esses podcasts ou ter visto esse filme, livro, série? Eu acho que, assim, livros que me tocaram muito, tiveram 2. O primeiro deles foi... Eu sempre fui uma pessoa que sempre gostou muito de história, né? Desde da época escolar. Então, eu tive a oportunidade de ler A Menina que Roubava Livros, né? Uma menina dedicada completamente à leitura. A história dela é que a mãe dela supostamente era comunista e não tinha como manter os filhos. E, por troca de dinheiro, ela vai dar os filhos em adoção, né? Isso se passa durante a Segunda Guerra Mundial e o irmão dela morre, né, no trajeto até essa família adotiva, e ela é adotada por essa família e ali ela aprende a ler com o pai adotivo e mergulha muito nos livros, né? E é legal ver até a imaginação, né, das crianças com a leitura. E isso acaba trazendo reflexões para a gente no mundo atual, né? Sem dúvida. E esse livro é narrado pela morte. É estranho dizer, né? E a morte acompanha a história dessa menina, se apaixona pela história dessa menina e vai contando assim como a morte passou perto dela algumas vezes durante, né, o livro. Essa menina, o livro se encerra já dando um spoiler, né? Essa menina sobrevive à Segunda Guerra Mundial, ela é encontrada, né, sobre escombros e abraçada em seus livros, e o que fez ela sobreviver, né, os bombardeios da Segunda Guerra Mundial, foi justamente porque ela estava redigindo histórias, colocando, né, a mente dela bem ativa. Então, ela é encontrada, né, naqueles escombros, e isso nos faz refletir o quão duro foi essa época, né, da época de guerra, e atualmente a gente tem visto aí, né, Rússia e Ucrânia até hoje nessa loucura, e o quão a vida dessas pessoas são impactadas, né? Esse livro mexeu muito comigo. Eu lembro que eu estava dentro do avião quando eu estava no final do livro, e ali eu me debulhava em choro com aquela história, e eu lembro que a aeromoça, moça, tá tudo bem? Eu falei, não, tá tudo bem, é só o livro. Então é um livro muito emocionante, realmente de tirar o chapéu para aquele autor. Um outro que me tocou muito e que eu faço muita reflexão para os tempos atuais é 1984. Não sei se você teve a oportunidade de ler, um livro grande. Mas ele foi um livro, salvo engano, ele foi publicado em 1949. É um livro muito antigo e até hoje né, um dos mais vendidos. E ele acaba mostrando ali um sistema opressivo de totalitarismo, de controle, aí voltando para... porque a gente discutiu agora há pouco, o controle da sociedade, né, com a tecnologia, com as inteligências artificiais. Esse livro, o cara que... ele descreve isso no livro dele. Você fala, como que um livro tão antigo está escrevendo coisas tão atuais, né? No livro mostra lá que quem era o grande líder, né, era o Big Brother, né? E quem não tivesse aquela mesma linha de pensamento, de alguma maneira sumia, né? Era
capturado. Então hoje a gente tem visto ao redor do mundo, né, políticas muito autoritárias, né, onde você tem que pensar 2 vezes na hora de se manifestar, né? E, enfim, então é um livro muito antigo e ao mesmo tempo muito atual, que traz assim diversas reflexões e que vale muito a pena. Tem um filme também que, cara, não é um filme que eu assisti várias vezes, mas me bastou uma para me gerar um impacto que até hoje eu sento no bar com as minhas amigas e isso é frequente. Eu tento, né, pelo menos uma vez no mês estar com elas e ter esse tempo para mim. E às vezes, né, no desabafo ali com os amigos, a gente acaba se questionando. Tem algo, eu tô chateada, meu trabalho não tá legal, ou minha relação com meu marido não tá legal, ou, né, minha família tá me dando muitos problemas. Enfim, e chama O Poder Além da Vida. Esse é o filme, tá? Mas por que eu tô te contando toda essa história? Porque esse filme, ele conta a história de um atleta, ele é um ginasta, tá? E ele nasce, cresce, voltado a treinar para as Olimpíadas. E no decorrer da história dele, ele sofre um acidente. E a vida dele acaba ali. Ele se sente, né? E agora? Então, por que eu trouxe a história do bar com as minhas amigas? Porque eu costumo sempre falar para elas, falei, gente, existem, na minha percepção, existem 4 pilares que a gente sempre precisa manter aquilo, né, solidificado, que é família, seu trabalho, fé e amigos. Então, essa roda de amigos aqui é uma delas. Eu tô aqui para te suportar, né? O que não tá legal na sua vida hoje, né? Então, quando você tem, que era o caso desse filme, desse ginasta, você foca a sua vida em apenas um único objetivo, se a casa cair, vem, né, todo um processo depressivo, frustração. Para você sair ali daquele buraco é muito duro. Mas quando você tem outros pilares que vão te suportar, é muito mais fácil, né? Você está desempregado, mas você tem uma família que vai te dar todo o suporte, você tem seus amigos, então você tem, né, algum tipo de fé, né, para enfim. Então eu gosto muito desse filme por isso, porque ele trouxe para mim, e é um filme muito antigo, mas até hoje eu falo, gente, isso é extremamente relevante para o ser humano. Muito. Ninguém pode focar, assim, seu trabalho não pode ser, pode ser prioridade, mas assim, não deve ser a única prioridade da sua vida. Exatamente. Né? Então, de novo, volta a palavrinha-chave, equilíbrio. Equilíbrio, eu acho que é o sucesso e a felicidade que todos nós devemos alcançar, né? Com certeza. Isso me lembra o Joel J. Ele fala: saúde, família e trabalho, não inverta a ordem, né? Um pouco por aí. Bruna, que bate-papo delicioso. Obrigado aí pela tua presença. Eu queria te dedicar esses instantes finais para uma mensagem final para a nossa audiência, para quem está nos ouvindo aí sempre. E aí eu fecho com costumo dizer, alguns avisos paroquiais, algumas falas que eu preciso construir aqui para fechar o episódio. Fica à vontade. Perfeito. Bom, eu acho que tem uma frase que eu ouvi recentemente, né, do meu gestor, e eu acho que fez muito sentido na minha vida, e não coloque no colo do seu gestor a responsabilidade da sua carreira. Então, quem faz a sua carreira é você, né? Eu acho que temos que ter controle, o volante da nossa vida está nas nossas mãos. Então, se você tem um objetivo, se você tem uma meta, não guarda isso para você, você divulga, corra atrás, porque ninguém vai pensar na tua carreira melhor do que você, né? Então, eu acho que essa mensagem é a que
eu tenho carregado aí comigo nos últimos dias e acho bacana compartilhar. Até porque a gente vê muitos profissionais, poxa, meu chefe não me promove, né? Nada acontece. Mas o que você está fazendo para mudar isso? Sim. Né? Então, eu acho que as pessoas têm que sair da zona de conforto. Se você está num lugar ruim, é porque você se permitiu estar. E não é tão ruim, porque quando for tão ruim, você vai querer sair dali. Né? Então, guie a sua carreira, tenha, né, as suas metas. Às vezes você não tem isso quando você inicia uma carreira, mas em algum momento, quando, né, isso ficar mais claro, foco no objetivo e tome controle da sua vida profissional. Perfeito. Muito bom. Eu costumo destacar em alguns episódios a questão do locus de controle interno. Ou seja, você é responsável pela sua carreira. Né? E traduz de alguma forma aquilo que você acabou de comentar. Não coloque no seu chefe, na sua empresa, a responsabilidade pelo teu sucesso, a tua felicidade. Felicidade é dentro. Né? Você vai saber quando está feliz, quando não está. Felicidade não é uma vida instagramável, não, né? Você tem que estar de bem consigo mesmo. E sucesso não é um conceito hermético. Sucesso é um conceito, para mim, é uma coisa, para você é outra. Perfeito. Assim como a felicidade. Exatamente. Então, bem legal que você comentou. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. A Bruna, eu vou contar aqui, ela estava nervosa aqui no início do episódio, dizendo, nunca fiz isso, enfim. Mas eu falei para ela que ela é uma craque, com certeza o episódio seria sensacional como foi. Muito obrigado. Sou eu quem agradece a oportunidade, Augusto. Muito bom esse bate-papo contigo. Maravilha. E você que está aí até agora, você acompanhou durante 50 minutos, 1 hora, qualquer coisa mais ou menos, a Bruna Baldo, que dedicou o sábado dela, deixou 3 filhos e um marido em casa para vir falar para você. Você não pode me dizer agora que não vai dar um joinha, não vai curtir, não vai habilitar as notificações no sininho, não vai dar 5 estrelas no Spotify. Nos prestigie, porque a gente está aqui num sábado trabalhando para produzir conteúdo de qualidade gratuitamente, de uma maneira genuinamente democrática. Então me siga nas redes sociais, eu estou lá como Augusto Flores Oficial, no Insta, no Face, também no LinkedIn. Você pode me achar também no site augustoflores.com.br, muito material legal lá, você pode achar temas de palestras, você pode achar vídeos, alguns seminários, webinars que eu já participei. Tem alguns textos meus também, tem livro, você pode comprar o meu livro pelo site, pode comprar pela Amazon também, pode comprar pela editora Viseu, e também você pode me mandar um inbox nas redes sociais dizendo, Augusto, quero o seu livro com dedicatória e com autógrafo, e eu vou ter o maior prazer de enviar para você para todo o Brasil, tá? O meu WhatsApp, se você quiser criticar, Augusto, trata de mudar essa camiseta, é a 3ª vez que você está com a mesma, e eu acabei de explicar que eu estou no mesmo dia gravando 4 episódios. Você manda lá um WhatsApp para mim, no 41995693841. MTX Educação, guarde este nome, nós vamos trazer o mercado para dentro da sala de aula. E meus agradecimentos a Bravo, a Textec, que atende mais de 4 CNPJs no Brasil, esmagadora maioria companhias abertas, multinacionais, em seus processos de BPO, contábil, tributário, folha de pagamento, transformação digital. Você manda um e-mail lá, manicomiotributário@bravocorp.com.br, ou mire o celular, um QR Code está por aqui, e ali vai ter uma landing page, tem um material bem bacana, institucional da Bravo, eles vão ficar muito felizes de te atender. Era isso. Muito obrigado.